Você sabe identificar um falso profeta? Nesse vídeo eu gostaria de dar 3 dicas para você baseado nas palavras de Jesus em Mateus 7. Bom, na verdade não é uma tarefa tão fácil você identificar um falso profeta. E essa é exatamente a primeira dica. Ou seja, você olha para essas pessoas e não identifica com facilidade, porque elas são muito homogêneas com a igreja, são muito parecidos com verdadeiros servos de Deus. É por isso que Jesus diz lá em Mateus 24, que essas pessoas enganarão, se possível, os próprios eleitos. Porque é interessante a gente ver isso, porque é muito fácil você ver uma pessoa que destoa da palavra de Deus, que prega uma heresia, por exemplo, algo muito herético, a ponto de você entender claramente que aquela pessoa é um falso profeta, certo? Mas não precisa de dificuldades no caso dessa pessoa, para você identificá-la como um herege, um falso profeta. No entanto, há falso profeta que é muito sutil e até as suas próprias palavras podem nos enganar também. A segunda dica, que nos ajuda um pouco mais, é quando Jesus diz que pelos frutos nós conheceremos. No verso 16 e no verso 20, Jesus diz, enfatiza isso, pelos frutos. Por que é interessante a gente perceber isso? Porque muitas vezes a gente presta atenção às palavras, somos muito iludidos com palavras. Nós tendemos a seguir pelas palavras. E Jesus, sabendo dessa perspicácia deles, diz para nós, observem a vida dessas pessoas, como ele vive, porque a vida dele destoa totalmente da palavra de Deus. Ele fala uma coisa, mas vive outra. Ele se encaixa perfeitamente naquele ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pessoas assim não podem liderar, não podem ser líderes, porque eles não espelham Cristo Jesus. Na verdade, eles não tiveram um encontro com Cristo, eles não têm como fazer discípulos, porque eles simplesmente falam de coisas que eles desconhecem. Eles pregam um evangelho que não tem vida. E o terceira e última dica é que essas pessoas não têm Jesus como o seu Senhor, como o Senhor da sua vida. É por isso que Jesus diz, lá no verso 22, dizendo assim, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizemos muitos milagres e tal. E Jesus no verso 23 vai dizer para eles assim, não vos conheço, nunca vos conheci. Porque essas pessoas não têm um relacionamento com Cristo, na verdade nunca foram convertidas, certo? Então elas falam de Jesus, elas usam o nome de Jesus, mas na verdade Jesus não é o Senhor da vida dessas pessoas, certo? Eles usam o Senhor, o nome de Jesus, simplesmente como um amuleto, quando na verdade eles não têm a mínima relação com Jesus, certo? Eles fazem o que querem, eles são senhores da sua própria vida, e você consegue assimilar o que Jesus fala do que eles vivem, como é totalmente distoante. Eles não fazem nenhum sacrifício para seguir ou para fazer aquilo que Jesus de fato ordena, tá? Ordena a cada um de nós. Então, diante dessas 3 dicas, eu espero que tenha ajudado você a identificar, a ficar mais atento, porque nós estamos em uma época de muitos seguidores, redes sociais, seguimos bastante pessoas e nós devemos ficar atentos a isso, tá? Tomar cuidado para não julgar precipitadamente, mas sim observar, como Jesus nos acautelou aqui, para que você por acaso não esteja seguindo aí um falso profeta, uma pessoa que pode até dizer algumas palavras interessantes aí, mas que não tem absolutamente nada a ver com Jesus, tá? Deus nos abençoe, Deus te abençoe, Deus nos guarde. Até mais.